Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua casa. É com muita alegria que nos unimos novamente para este momento poderoso e sobrenatural, onde conectaremos o nosso espírito no Santo Espírito de Deus e permitiremos a ação dele sobre nós. É aí que acontecem as curas, os milagres, os prodígios. É aí que nós recebemos os dons, virtudes e frutos do Santo Espírito de Deus. Então eu convido você a participar deste momento completamente. Traga sua Bíblia junto a você para meditarmos o Santo Evangelho de Jesus do dia de hoje e vamos iniciar traçando o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você nesse momento a agradecer. Eu passei um longo tempo sem fazer os vídeos, viajei, visitei meus familiares, que eu amo de coração, e agora eu quero agradecer por tudo isso. E você, por que você agradece? Agradeça pela sua vida, agradeça por ter levantado o dia de hoje, agradeça pelo alimento que você tem à sua mesa, agradeça pelos familiares que vivem com você, agradeça pelos seus estudos, pelo seu trabalho, por tudo que o Senhor permite você viver. Agradeça por respirar. Muitos não acordaram hoje pela manhã, muitos não conseguem respirar por si só. Então agradeça por todos esses dons, essas bênçãos que você vive. Sim, Senhor Deus, nos colocamos diante da sua presença neste momento para agradecer. Agradecemos o sol e a chuva, agradecemos o frio e o calor, agradecemos, Senhor Deus, pela água que temos, pelo alimento, pelas vestes, pelo conforto do nosso lar. Nós agradecemos, ó Pai. Agradecemos pela nossa saúde, nossa vida, a nossa história, tudo que o Senhor tem nos confiado nessa terra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela nossa fé. Se não vem de Ti, nós não temos força para vivê-la. Agradecemos a Ti, ó Pai, por nunca nos se afastar de nós, por nunca nos desamparar, por sempre nos proteger. Muito obrigado. Nesse momento, eu, Bruna, diga seu nome e conecto em seu Santo Espírito. E permito, dou livre acesso ao Santo Espírito para que o Senhor venha sobre mim, vá sobre cada um desses meus irmãos e derrame sua graça, seus dons, seus frutos, virtudes. Derrame o seu poder, se manifesta em nós. Manifeste-se também no ambiente em que nós estamos neste momento. E caminhe conosco aonde nós formos, ó Santo Espírito de Deus, venha. Venha sobre nós. Traga sobre eles línguas de fogo, do seu amor, da sua unção. Derrama unção sobre eles e sobre mim também, Santo Espírito de Deus. Que eles possam viver, que nós todos possamos viver a sua unção de forma sobrenatural no dia de hoje. Então vem, Santo Espírito, fala conosco. Fala de todas as formas possíveis, fala de todas as formas que o Senhor vê necessário para que nós compreendamos o que o Senhor deseja de nós. Fala conosco através da palavra, traga discernimento, traga entendimento para cada um de nós e traga uma força sobrenatural para que não somente entendamos, mas que possamos vivê-la todos os dias da nossa vida. Sim, Santo Espírito, nós recebemos toda a graça e unção que o Senhor tem para trazer para nós. Sopra em nós. Amém. Nós recebemos, Senhor, o seu falar, o seu ungir, o seu agir em nós. Eu convido você nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículos de 29 a 33, para meditarmos na santa palavra de Jesus. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus, ele vem como Jesus para essa terra
como filho de Deus. Ele deixa toda a glória com Deus onipotente no céu, em toda a glória com o nosso Criador, Deus Pai, e uma parte dele vem para a terra como filho, que é Jesus Cristo. Ele se encarna para viver tudo que nós vivemos, para nos salvar das garras do mal, onde nós éramos aprisionados, e principalmente, além de nos salvar, ele vem para nos mostrar que ele, como humano, sem a glória, mas sendo Deus Filho, ele consegue vencer a carne, as vontades, desejos, impurificações, sujeiras deste mundo que vem sobre a nossa carne. E ele faz isso para que nós compreendamos que nós também podemos. Imagina, Deus ele se coloca no nosso lugar aqui na terra. E muitas vezes ele vai e ora a glória de Deus Pai Todo-Poderoso para que ele consiga sustentar o Espírito dele aqui, o Espírito de Deus aqui, unido a ele, para que ele vença as fraquezas do mal que vem tentar sempre desanimá-lo, desanimar e enfraquecer a carne dele. E ele traz isso para nós. Ele nos ensina. Jesus, ele não somente nos salvou, mas ele é o nosso mestre, o nosso professor, aquele que nos ensinou que ele venceu e que nós podemos vencer. Veja bem, ele cresceu como uma criancinha, ele cresceu como um adolescente, ele se tornou um homem, ele trabalhou, aprendeu com o seu pai terreno José, que precisava trabalhar, que precisava auxiliar o sustento da sua mãezinha Maria. Ele conviveu em família, ele fez amigos e mesmo assim ele não caiu na tentação do pecado, porque ele estava todos os dias unido a Deus Pai Todo-Poderoso através do Espírito dele. Ele que é Deus Filho, ele que hoje unido a Deus Pai e o Espírito Santo são um só. Tornaram-se um só novamente, sempre foram um só. E ele vem nos ensinar que somos assim também. Nós precisamos sempre estarmos unidos ao Espírito Santo de Deus. O nosso espírito, nós que somos espírito, alma e corpo, precisamos unir o nosso espírito no Espírito de Deus para sempre estarmos abastecidos e fortalecidos para não cairmos na tentação do mal. Tentação essa que nós nos deixamos nos levar muitas vezes pelo nosso temperamento, nos deixamos nos levar muitas vezes pelas vontades carnais, vontades que são ditas fisiológicas, mas que nós acabamos muitas vezes por mergulhando nessas vontades e deixando tudo a Deus dará. E Deus ele vem nos ensinar todos os dias que nós precisamos fazer a nossa parte para que estejamos sempre em comunhão com Ele. Precisamos fazer a nossa parte. Deus, ele faz a parte dele em nossas vidas quando nós permitimos, mas nós temos uma parte a se fazer também. E Jesus, ele vem nos falar hoje, coragem. Às vezes você está se sentindo pouco, às vezes você está se sentindo que você não tem capacidade. É o Espírito de Deus que nos capacita. É o Espírito de Deus que nos fortalece para que nós possamos viver corretamente o que Jesus nos pede na palavra, o que Deus nos ensina nas Escrituras. É preciso estarmos fortes e o Espírito Santo que nos fortalece. E para que estejamos fortalecidos, precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos todos os dias falar com Ele. Um dia que nós não temos intimidade com o Espírito Santo, o mal ele já vem tentar nos atacar. Ele tenta a todo momento nos atacar. Mas um dia sem intimidade com o Espírito Santo, nos tornamos mais frágeis. E ele, por muitas vezes, consegue invadir o nosso ser, o mal. E nos levar a fazer coisas más. Quando o mal invade, ele vai destruir, ele vai derrubar, ele vai quebrar umas pernas nossas, uns braços. Muitas vezes não é assim. Ele vai nos influenciar a voltarmos para o caminho sujo, a voltarmos para o caminho errado, a voltarmos para o caminho das coisas do mundo. Hoje, o príncipe do mundo e o ser que mais influencia o mundo é o mal, é Satanás e os seus demônios. E quando nós não estamos sobre a luz do Espírito de Deus, e para estarmos sobre a luz dele é preciso intimidade, é preciso falar, orar e deixar o Espírito de Deus agir, quando nós não estamos sobre essa luz, é a tendência do nosso corpo, da nossa carne, porque fomos educados nessa terra assim, voltarmos para a escuridão, voltarmos para o mundo, voltarmos a servir o príncipe das trevas, que hoje é o príncipe do mundo, Satanás e seus demônios.
Por isso é importante que nós estejamos sempre buscando a graça de Deus, a unção de Deus sobre nós através do Espírito Santo. Jesus, ele fala que nós neste mundo teremos aflições. Não adianta queremos viver perfeito, não adianta queremos viver tudo plim plim, tudo lindinho, tudo só felicidade, só a paz física terrena. Nós teremos aflições. Mas Jesus, ele também fala para que tenhamos coragem. Ele venceu o mundo, estando na nossa pele, aqui na terra, como homem, como carne também. E se ele venceu, nós também vencemos. E nós vencemos porque ele foi e se uniu a Deus Pai Todo-Poderoso novamente para preparar o reino perfeito para que nós possamos ir um dia, quando ele voltar para nos buscar, para vivermos eternamente com ele. Mas ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus. Existe o mal nos ares, mas existe o Espírito de Deus que é mais poderoso que tudo. E é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece e nos segura pela mão, que nos levanta, que nos cobra, é ele que nos dá energia, é ele que nos dá ânimo, é ele que derrama sobre nós as bênçãos e graças do céu. É ele, através dele, que nos conectamos no reino espiritual e podemos ativar no reino espiritual tudo aquilo que deve acontecer nessa terra. É ele que fala conosco e nos traz tudo aquilo que Deus preparou e reservou para que nós vivêssemos nessa terra. É ele que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso caminho, os nossos passos. É ele que nos dá alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos desafios diários. É ele que nos liberta das correntes do mal, todas as vezes que Satanás tenta mentir para nós novamente que nós estamos lá aprisionados. Pois não estamos mais, Jesus já venceu, já quebrou essas correntes, já arrancou essas algemas de nós. É ele que traz a luz, é ele que nos dá de beber, através de Jesus, da água de Jesus, que mata a nossa sede e nos sacia completamente. É o Espírito Santo de Deus. E ele deseja habitar em você. Então, todos os dias, permita a ação dele. Sim, Santo Espírito, eu permito sua ação em mim, eu permito o seu manifestar em mim. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu te convido a fazer parte da minha vida. Eu te convido a me educar, a me ensinar, a ser o meu professor. Assim como Jesus nos ensina todos os dias, tu que és Jesus, tu que és Deus, eu te convido a fazer parte da minha vida e estar comigo e me auxiliar a vencer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor esteja sobre você, que você possa sentir essa unção, que você possa, muito mais do que sentir e compreender, viver tudo isso que o Espírito de Deus está te convidando a viver hoje. Que Deus te abençoe. Até mais.